Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. Boa noite. Boa noite. Como que vocês estão? Oi, Gabi. Oi, Carol. Oi, todo mundo. Oi, gente. Boa noite. Estamos em dia de lançamento. A Mayara não conseguiu estar aqui hoje. Ela tava no médico fazendo os exames. Agora tá se preparando para o lançamento. E aí a gente vai dar continuidade pro livro. Boa noite, gente. A gente tá agora no capítulo 17. Deixa eu ver quem que tá aqui. Deixa eu ver quem que entrou já. Só um minutinho. Gente, vocês perdoam eu. Alguém sabe me dizer se a irmã já entrou pra eu subir ela, que eu não tá aparecendo pra mim. Ela foi fazer exames de rotina, gente. Tá tudo bem com ela, tá? Tá 100%. Irmã, se você estiver aí, por favor, me manda mensagem, manda solicitação pra eu aceitar. Gente, Mayara tá bem. Hoje ela foi fazer uns exames de rotina, tá 100%, tudo certo com os exames. Agora ela tá se preparando pro DVD, pro lançamento que vai ser agorinha, e a gente vai dar continuidade no livro, mas tá tudo bem demais. Quando ela não consegue aparecer, ela pede pra gente continuar. Agorinha ela volta. Certo? Essa semana foi corrida, mas agorinha ela tá aqui de novo. E aí, quando ela não consegue vir, ela pede pra gente dar continuidade no livro. Gente, alguém sabe da irmã? Achei a irmã. Oi, irmã. Boa Tudo bem, Elisa? noite. Boa Boa noite. noite. Tudo bom? Tudo ótimo. Vamos lá, então, começar. Gente, Bora. alguém tá com um livro ou com um PDF, consegue ler com a gente? Se alguém tiver, me avisa aqui que eu subo para ajudar também. Manda aqui nos comentários, por favor. Eu acho que não, ninguém falou nada. Então vamos a gente, qualquer coisa a gente sobe depois. Vamos lá, capítulo 17. Eu vou começar lendo, tá, irmã? E a senhora lê o próximo, pode ser? Pode ser? A gente está no capítulo 17. Agora a gente vai entrar na parte 1. A gente vai ler hoje da parte 1 a 4 do capítulo 17, tá? No PDF é a página 470. Não sei dizer no livro. Se alguém souber a página do livro físico, por favor, manda aqui para a gente avisar para o pessoal também. Vamos lá, capítulo 17. O perdão e o relacionamento santo. Parte 1. Trazendo as fantasias à verdade. A traição do Filho de Deus se passa apenas em ilusões, e todos os seus pecados não são senão a sua própria imaginação. A sua realidade é para sempre sem pecado. Ele não precisa ser perdoado, mas desperto. Nos seus sonhos ele traiu a si mesmo e a seus irmãos e a Deus. No entanto, o que é feito em sonhos não é realmente feito. É impossível convencer o sonhador de que isso é assim, pois sonhos são o que são devido à ilusão da realidade que lhes é própria. Só no despertar está a liberação total em relação a eles, pois só então vem a ser perfeitamente evidente que não tiveram em absoluto qualquer efeito sobre a realidade e não a mudaram. Fantasias mudam a realidade. Esse é o seu propósito. Elas não podem fazer isso na realidade, mas podem fazê-lo na mente que quer
realidade seja diferente. Assim sendo, só o teu desejo de mudar a realidade é amedrontador, pois através do teu desejo pensas que realizaste o que desejas. Essa estranha posição, em certo sentido, reconhece o teu poder. Entretanto, por distorcê-lo e por dedicá-lo ao mal, também faz com que seja irreal. Não pode servir a dois senhores, que te pedem coisas conflitantes. O que usas na fantasia, negas a verdade. Por outro lado, o que dás a verdade para que ela use a ti está a salvo da fantasia. Quando afirmas que tem que haver uma ordem de dificuldade e milagres, tudo o que queres dizer é que há certas coisas que queres manter longe da verdade. Acreditas que a verdade não pode lidar com elas apenas porque queres mantê-las à parte da verdade. Muito simplesmente a tua falta de fé no poder que cura toda a dor surge do teu desejo de reter alguns aspectos da realidade para as fantasias. Se apenas reconheces o que isso faz da tua apreciação do todo, o que te reservas para ti mesmo, tiras daquele que quer liberar-te. A não ser que o devolvas, é inevitável que a tua perspectiva da realidade seja deformada e incorreta. Enquanto quiseres que isso seja assim, a ilusão de uma ordem de dificuldades e milagres permanecerá contigo, pois estabeleceste essa ordem na realidade, dando um pouco dessa realidade a um professor e um pouco a outro. E assim, aprendes a lidar com uma parte da verdade de outra maneira, com outra parte de outra. Fragmentar a verdade é destruí-la, tornando-a sem significado. Ordens de realidade constituem uma perspectiva sem compreensão, um quadro de referências para a realidade, ao qual ela não pode ser realmente comparada de alguma forma. Pensas que podes trazer a verdade a fantasias e aprender o que a verdade significa a partir das perspectivas das ilusões? A verdade não tem significado na ilusão. O quadro de referência para o seu significado tem que ser ela mesma. Quando tentas trazer a verdade às ilusões, estás tentando fazer com que as ilusões sejam reais. Estás tentando mantê-las, justificando a tua crença nelas. Mas dar ilusões à verdade é permitir a verdade e ensinar as ilusões são reais, e assim permitir que escapes delas. Não reserves nenhuma ideia separada da verdade, ou estabeleces ordens de realidade que necessariamente te aprisionam. Não há ordem na realidade, porque tudo nela é verdadeiro. Que estejas voluntariamente disposto, então, a dar tudo que retiveste fora da verdade, aquele que conhece a verdade, e a quem tudo é trazido à verdade. A salvação da separação tem que ser completa, ou não será de forma alguma. Não te preocupes com nada, exceto com a tua disponibilidade para isso ser realizado. Ele o realizará, não tu. Mas não te esqueças disso. Quando te perturbas e perdes a paz da tua mente, porque um outro está tentando resolver os problemas através da fantasia, estás recusando-te a perdoar a ti mesmo por essa tentativa. Estás mantendo a ambos afastados da verdade da salvação. À medida que o perdoas, devolves a verdade o que está sendo negado por ambos, e verás o perdão onde tiveres o dado. Onde tiveres dado. A senhora consegue ler o 2, irmã? Sim. O mundo perdoado. Tu és capaz de imaginar quão belos parecerão para ti aqueles a quem tiveres perdoado? Em nenhuma fantasia jamais viste nada tão belo, nada do que vês aqui, dormindo ou acordado, chega perto de tamanha beleza. E coisa alguma a valorizar como essa, nem nada será tão precioso. Nada do que lembras que tenha feito o teu coração cantar com alegria jamais te trouxe sequer uma pequena parte da felicidade que ver isso vai te trazer. Pois verás o Filho de Deus, contemplarás a beleza que o Espírito Santo ama contemplar e pela qual ele agradece ao Pai. Ele foi criado para ver isso para ti, até que aprendesses a vê-lo por ti mesmo. E todo o seu ensinamento leva a ver isso e a dar graças com ele. Essa beleza não é uma fantasia, é o mundo real, brilhante e limpo e novo. Contudo,
cintilando debaixo do sol aberto. Nada está oculto aqui, pois todas as coisas foram perdoadas e não existe fantasias para esconder a verdade. A ponte entre aquele mundo e esse é tão pequena e tão fácil de atravessar, que não poderias acreditar que ela é o ponto de encontro de mundos tão diferentes. No entanto, essa pequena ponte é a coisa mais forte que, de algum modo, toca esse mundo. Esse pequeno passo, tão mínimo que escapou à tua atenção, é um passo largo através do tempo até a eternidade, indo além de tudo o que é feito, até a beleza que vai encantar-te e que nunca cessará de te maravilhar pela sua perfeição. Esse passo, o menor passo jamais dado, é ainda a maior realização de todos no plano de Deus para a expiação. Tudo mais é aprendido, mas isso é dado, completo e totalmente perfeito. Ninguém, a não ser aquele que planejou a salvação, poderia contemplá-lo assim. O mundo real, em sua beleza, tu aprendes a alcançar. Fantasias são desfeitas e nada, nem ninguém permanece ainda preso a elas, e pelo teu próprio perdão está livre para ver. No entanto, o que vês é apenas o que fizestes com a bênção do teu perdão. E com essa bênção final do Filho de Deus sobre si mesmo, a percepção real, nascida da nova perspectiva que ele aprendeu, cumpriu o propósito que tinha. As estrelas desaparecerão na luz, e o sol que abriu o mundo, a beleza se desvanecerá. A percepção não terá significado quando tiver de tornado perfeita, pois todas as coisas que tiverem sido usadas para o aprendizado não mais terão qualquer função. Nada jamais mudará, nem a correção, os deslocamentos, nem as nuances, nem as diferenças, nem as variações que fizeram com que a percepção fosse possível. A percepção do mundo real será tão breve que mal terás tempo para agradecer a Deus por ela, pois Deus dará o último passo prontamente quando tiveres alcançado o mundo real e estiveres pronto para ele. O mundo real é atingido simplesmente pelo perdão completo do velho, desse mundo que se vê sem perdão. O grande transformador da percepção empreenderá contigo uma cuidadosa investigação da mente, e fez esse mundo e descobrirá para ti as razões aparentes de o teres feito, na luz da razão real que ele traz, na medida. Peraí, gente. Em que segues, ele te mostrará que não existe absolutamente nenhuma razão aqui. Cada ponto que a sua razão toca ressurge com beleza, e o que parecia feio na escuridão da tua falta de razão é repentinamente liberado para a formosura. Nem mesmo aquilo que o Filho de Deus fez na insanidade poderia deixar de ter uma centelha oculta de beleza que a gentileza não pudesse liberar. Toda essa beleza erguer-se-á para abençoar a tua vista, à medida em que olhas para o mundo com os olhos que perdoam, pois o perdão literalmente transforma a visão e permite que vejas o mundo real que se aproximando quieta e gentilmente através do caos, removendo todas as ilusões que tinha distorcido a tua percepção e a fixado no passado. A menor das falhas vem a ser algo maravilhoso e em tufo de grama um sinal da perfeição de Deus. Do mundo perdoado, o Filho de Deus é facilmente erguido ao seu lar. E lá
ele tem o conhecimento de que sempre descansou ali em paz. Mesmo a salvação tornou-se-á um sonho que sumirá da tua mente, pois a salvação é o fim dos sonhos e com o término dos sonhos, ela não terá mais significado. Quem desperto do céu poderia sonhar que jamais houvesse qualquer necessidade de salvação? Quando queres a salvação, ele te dará o mundo real, que palpita pronto para te ser dado. A ânsia do Espírito Santo para dar-te isso é tão intensa que ele não quer esperar, embora espere com paciência. Vai de encontro à sua paciência com a tua impaciência em relação a qualquer adiamento do teu encontro com ele. Sai contente para te encontrares com o teu Redentor e caminha com ele em confiança para fora desse mundo e para dentro do mundo real da beleza e do perdão. Posso continuar? Por favor. Ponto 3. Sombras do passado. Perdoar é meramente lembrar apenas os pensamentos amorosos que deixe no... Perdoar é meramente lembrar apenas os pensamentos amorosos que deixe no passado e aqueles que te foram dados. Todo o resto tem que ser esquecido. O perdão é uma lembrança seletiva que não se baseia na tua própria seleção, pois as figuras feitas das sombras que queres tornar imortais são inimigas da realidade. Que estejas disposto a perdoar os filhos de Deus por aquilo que ele não fez. As figuras das sombras são as testemunhas que traz contigo para demonstrar que ele fez o que não fez. Porque as traz contigo, tu as ouvirás. E tu, que as mantens pela tua própria seleção, não compreendes como vieram à tua mente e qual é o seu propósito. Elas representam o mal que pensas que te foi feito. Tu as trazes contigo somente com o fim de poderes retribuir o mal com o mal, esperando que o seu testemunho faça com que seja capaz de pensar em outra pessoa como a culpada e não ferir a ti mesmo. Elas falam com tanta clareza a favor da separação que ninguém que não estivesse obcecado em manter a separação poderia ouvi-las. Elas te oferecem as razões pelas quais deverias entrar em alianças não santas para dar apoio às metas do ego e fazer dos teus relacionamentos testemunhas do poder gótico. São essas figuras das sombras. Só passar aqui. São essas figuras das sombras que querem fazer com que o ego seja santo em teu modo de ver e te ensinar que o que fazes para mantê-lo a salvo é realmente amor. As figuras das sombras sempre falam a favor da vingança e todos os relacionamentos nos quais elas entram são totalmente insanos. Sem exceção, esses relacionamentos têm como propósito a exclusão da verdade acerca do outro e de ti mesmo. É por isso que vês em ambos o que não está presente e fazes de ambos escravos da vingança. E é por isso que qualquer coisa que te faça recordar as tuas mágoas passadas te atrai e parece passar em nome do amor, não importa quão distorcidas possam ser as associações pelas quais chegas a fazer essa conexão. E, finalmente, é por isso que todos os relacionamentos dessa natureza tornam-se em tentativas de união através do corpo, pois só corpos podem ser vistos como meios para a vingança. Que os corpos são fundamentais para todos os relacionamentos não santos é evidente. A tua própria experiência ensinou-te isso. Mas o que podes não reconhecer são todas as razões que contribuem para fazer com que o relacionamento não seja santo, pois o que não é santo busca fortalecer a si mesmo, assim como a santidade, reunindo a si aquilo que percebe como semelhante a si mesmo. No relacionamento não santo, não é com o corpo do outro que se tenta a união, mas com os corpos daqueles que não estão presentes, pois mesmo o corpo do outro, o que já é uma percepção extremamente limitada dele, não é o foco central do relacionamento, tal como é, ou seja, por inteiro. O que não pode ser usado para fantasias de vingança e o que pode ser associado de forma mais pronta com aquelas pessoas contra as quais realmente se busca vingança é centralizado e separado, como as únicas partes de valor. Cada passo dado no sentido de fazer, manter ou romper um relacionamento não santo é mais um passo em direção à maior fragmentação
e a irrealidade. As figuras das sombras entram mais e mais, e a pessoa em que elas parecem estar diminui de importância. O tempo, de fato, não é benigno para com um relacionamento que não é santo, pois o tempo é cruel nas mãos do ego, assim como é benigno quando é usado para a gentileza. A atração do relacionamento não santo começa a apagar-se e a ser questionada quase que imediatamente. Uma vez formado, a dúvida necessariamente o penetra porque o seu propósito é impossível. O ideal do relacionamento não santo torna-se, assim, um ideal no qual a realidade do outro absolutamente não entra para não estragar o sonho. E quanto menos o outro realmente traz para o relacionamento, melhor ele se torna. Assim, a tentativa de união vem a ser uma maneira de excluir até mesmo a pessoa com quem se buscou a união, pois ela foi feita de forma a excluir essa pessoa e unir-se às fantasias em êxtase ininterrupto. Como pode o Espírito Santo trazer a interpretação que faz do corpo como um meio de comunicação e relacionamento, cujo único propósito é a separação da realidade? O que o perdão é, em si mesmo, permite a ele que o faça. Se tudo foi esquecido, exceto os pensamentos amorosos, o que fica é eterno. E o passado transformado vem a ser como o presente. O passado não entra mais em conflito com o agora. Essa continuidade estende o presente, aumentando a sua realidade e o seu valor na percepção que tens dele. Nesses pensamentos amorosos está a centelha da beleza, que fica escondida na feiura do relacionamento não santo, onde o ódio é lembrado, ainda assim, ela está lá, para voltar à vida à medida que o relacionamento for dado àquele que lhe dá a vida e beleza. É por isso que a expiação está centrada no passado, que é a fonte de separação e onde tem que ser desfeita, pois a separação tem que ser corrigida onde foi feita. O ego, ele busca resolver os próprios problemas, não em sua fonte, mas onde não foram feitos, e assim busca garantir que não haverá solução. O Espírito Santo quer apenas fazer com que as suas resoluções sejam completas e perfeitas, e assim busca e acha a fonte dos problemas onde ela está, e lá a desfaz. E com cada passo no seu desfazer, cada vez mais a separação é desfeita e a união trazida para mais perto. Ele não está absolutamente confuso por nenhuma das razões em favor da separação. Tudo o que ele percebe na separação é que ela tem que ser desfeita. Permite que ele descubra a centelha da beleza escondida em teus relacionamentos e mostre a ti. A sua beleza te atrairá, tanto que nunca mais estarás disposta a perdê-la de vista novamente. E permitirás que cada vez mais e permitirá que a centelha transforme o relacionamento de tal forma que possa vê-la cada vez mais, pois vai querê-la cada vez mais e tornar-te a cada vez menos disposto a permitir que ela seja escondida de ti. E aprenderás a buscar e a restabelecer as condições nas quais essa beleza pode ser vista. Tudo isso farás com contentamento, se apenas deixares que ele mantenha a centelha diante de ti para iluminar o teu caminho e torná-lo mais claro para ti. O Filho de Deus é um, a quem Deus uniu como um só, o ego não pode separar. A centelha da santidade tem que estar a salvo, por mais escondida que possa estar em qualquer relacionamento, pois o Criador do único relacionamento não deixou nenhuma parte dele fora de si mesmo. Essa é a única parte do relacionamento que o Espírito Santo vê, porque tem o conhecimento de que só essa é verdadeira. Tornaste o relacionamento irreal e, portanto, não santo, vendo-o onde não está e como não é. Dá ao passado aquele que pode mudar a tua mente a respeito disso por ti. Mas primeiro esteja certo de que reconheces inteiramente o que fizeste, o passado representar e por quê. O passado vem a ser uma justificativa para se entrar em uma aliança contínua, não santa, com o ego contra o presente, pois o presente é perdão. Portanto, os relacionamentos que a aliança não santa dita não são percebidos nem sentidos, como se estivessem acontecendo agora. Apesar disso, o quadro de referências ao qual o presente se refere em busca de significado é uma ilusão do passado, na qual aqueles elementos que servem ao propósito da aliança não santa são retidos e o resto abandonado. E o que é assim abandonado é toda a verdade que o passado poderia oferecer ao presente, como testemunha da sua realidade. O que é mantido só testemunha a realidade dos sonhos. Ainda depende de ti escolher unir-te a verdade ou a ilusão, mas lembra-te de que escolher uma é abandonar a outra.
Aquela que escolheres atribuirás beleza e realidade, porque a escolha depende de qual delas valorizas mais. A centelha da beleza ou o véu da feiura, o mundo real ou o mundo da culpa e do medo, verdade ou ilusão, liberdade ou escravidão, tudo é a mesma coisa, pois nunca pode escolher a não ser entre Deus e o ego. Os sistemas de pensamento só podem ser verdadeiros ou falsos, e todos os seus atributos vêm apenas do que eles são. Só os pensamentos de Deus são verdadeiros, e tudo que decorre deles vem do que são e é tão verdadeiro quanto é a fonte santa de onde vieram. Meu irmão santo, eu quero entrar em todos os teus relacionamentos e caminhar entre tu e as tuas fantasias. Permite que o meu relacionamento contigo seja real para ti e deixa que eu traga a realidade à tua percepção dos teus irmãos. Eles não foram criados para permitir que ferisse a ti mesmo através deles. Eles foram criados para criar contigo. Essa é a verdade que eu quero interpor entre tu e a tua mente feita de loucura. Não fique separado de mim e não permita que o propósito santo da expiação se perca para ti em sonhos de vingança. Relacionamentos nos quais tais sonhos são acalentados excluíram a mim. Deixa-me entrar em nome de Deus e trazer-te a paz para que possas me oferecer a paz. Você consegue ler o 4? 4. Os dois retratos. Deus estabeleceu o seu relacionamento contigo para fazer-te feliz. E nada do que faças que não compartilhe o seu propósito pode ser real. O propósito atribuído por Deus a qual coisa que seja a sua única função, devido à sua razão para criar o seu relacionamento contigo. A função dos relacionamentos veio a ser, para sempre, a de fazer feliz, e nada mais. Para cumprir essa função, tu te relacionas com as tuas criações assim como Deus com as suas, pois nada do que Deus criou está à parte da felicidade, e nada do que Deus criou quer outra coisa senão estender a felicidade como fez o seu Criador. Qualquer coisa que não cumpra essa função não pode ser real. Nesse mundo é impossível criar, no entanto, é possível fazer feliz. Eu tenho dito repetidas vezes que o Espírito Santo não quer privar-te dos teus relacionamentos especiais, mas apenas transformá-los. E tudo o que isso significa é que ele vai restaurar neles a função que lhes foi dada por Deus. A função que tu lhes deste claramente não é a de fazer feliz, mas o relacionamento santo compartilha o propósito de Deus ao invés de ter como objetivo substituí-lo. Cada relacionamento especial que fizeste é um substituto para a vontade de Deus e glorifica a tua em vez da sua, devido à ilusão de que aquelas são diferentes. Fizeste relacionamentos muito reais, mesmo nesse mundo. No entanto, não os reconheces porque elevaste os seus substitutos a uma predominância tal que, quando a verdade te chama, como faz constantemente, respondes com um substituto. Cada relacionamento especial que tenhas feito como o seu propósito fundamental, o objetivo de ocupar a tua mente de forma tão completa que não ouças o chamado da verdade. Em certo sentido, o relacionamento especial foi a resposta que o ego deu à criação do Espírito Santo, que foi a resposta de Deus à separação, pois embora o ego não estivesse compreendido o que tinha sido criado, estava ciente da ameaça. Todo o sistema de defesa que o ego se desenvolveu para proteger a separação contra o Espírito Santo foi em resposta à dádiva com a qual Deus a abençoou e, através da sua bênção, permitiu que ela fosse curada. Essa bênção contém dentro de si a verdade a respeito de todas as coisas. E é verdade que o Espírito Santo está em íntimo relacionamento contigo, porque nele o teu relacionamento com Deus é devolvido a ti. O relacionamento com ele nunca foi rompido, porque o Espírito Santo nunca esteve separado de ninguém desde a separação. E através dele, todos os teus relacionamentos santos foram cuidadosamente preservados para servir o propósito de Deus para ti. O ego está sempre alerta à ameaça
e a parte da tua mente na qual o ego foi aceito está muito ansiosa para preservar a própria razão, tal como a vê. Ela não se dá conta de que é totalmente insana e tens que reconhecer exatamente o que significa isso. Se queres ser restaurada a sanidade, os insanos protegem seus sistemas de pensamento, mas fazem de maneira insana. E todas as suas defesas são insanas. São tão insanas quanto o que pretendem proteger. A separação nada tem em si mesma, nenhuma parte, nenhuma razão, e nenhum atributo que não seja insano. E a sua proteção é parte dela, tão insana quanto o todo. O relacionamento especial, que é a sua forma principal de defesa, portanto, não pode deixar de ser insano. Agora, tens apenas um pouco de dificuldade em dar conta de que o sistema de pensamento que o relacionamento especial protege não passe de um sistema de desilusões. Reconheces, pelo menos em termos gerais, que o ego é insano. Entretanto, o relacionamento especial ainda te parece de algum modo diferente. Contudo, nós olhamos para ele muito mais de perto do que para muitos outros aspectos do sistema de pensamento do ego que tens estado mais disposto a abandonar. Enquanto esse permanece, não abandonarás os outros, pois esse não é diferente deles. Retém esse e terás retido o todo, a todos. É essencial reconhecer que todas as defesas fazem exatamente aquilo do qual pretendem defender. A base subjacente à sua efetividade é o fato de oferecerem o produto do qual pretendem defender. O que defendem é colocado nelas para ser mantido em segurança, e à medida que operam, é isso que o trazem a ti. Toda defesa opera dando dádivas, e a dádiva sempre é uma miniatura do sistema de pensamento que a defesa protege, montada em uma moldura dourada. A moldura é muito elaborada, toda guarnecida de joias, profundamente esculpida e polida. Seu propósito é ter valor em si mesma e distrair a tua atenção daquilo que ela contém. Mas a moldura sem o retrato, tu não podes ter. As defesas operam para fazer-te pensar que podes. O relacionamento especial tem a moldura mais imponente e enganadora de todas as outras defesas que o seu ego usa. Seu sistema de pensamento é oferecido aqui, cercado por uma moldura tão pesada e tão elaborada que o retrato é quase obliterado por sua estrutura imponente. Na moldura são tecidas todas as espécies de desilusões fantasiosas e fragmentadas acerca do amor, dispostas com sonhos de sacrifício e autoglorificação, entrelaçadas com fios dourados de autodestruição. O cintilar do sangue brilha como rubis, as lágrimas são lapidadas como diamantes e resplandecem a luz tênue na qual é feita a oferenda. Olha para o retrato. Não deixes a moldura distrair-te. Essa dádiva te é feita para a tua condenação e se a receberes, vais acreditar que estás condenado. Não podes ter a moldura sem o retrato. O que valorizas é a moldura, pois nela não vês nenhum conflito. No entanto, a moldura é apenas um invólucro para a dádiva do conflito. A moldura não é a dádiva. Não sejas enganado pelos aspectos mais superficiais desse sistema de pensamento, pois esses aspectos englobam um todo, completo em cada um deles. A morte está nessa dádiva cintilante. Não permitas que o teu olhar permaneça no cintilar hipnótico da moldura. Olhe para o retrato e reconheça que é a morte que te é oferecida. É por isso que o instante santo é tão importante na defesa da verdade. A verdade em si mesma não necessita de defesa, mas tu, de fato, necessitas de defesa contra a tua aceitação da dádiva da morte. Quando tu, que és
a verdade, aceitas uma ideia tão perigosa para a verdade, ameaças a verdade como a destruição. E a tua defesa tem que ser agora empreendida para manter a verdade íntegra. O poder do céu, o amor de Deus, as lágrimas de Cristo e a alegria do seu Espírito eterno são convocados para defender-te do teu próprio ataque, pois tu os atacas sendo parte deles, e eles têm que salvar-te, pois amam a si mesmos. O instante santo é uma miniatura do céu que te é enviada do céu. É também um retrato montado em uma moldura. Entretanto, se aceitas essa dádiva, não verás a moldura em absoluto, porque a dádiva só pode ser aceita através da tua disponibilidade de focalizar toda a sua atenção no retrato. O instante santo é uma miniatura da eternidade. É um retrato da intemporalidade montada em uma moldura de tempo. Se focalizas o retrato, vais reconhecer que foi a moldura que te fez pensar que era um retrato. Sem a moldura, o retrato é visto pelo que representa, pois assim como todo o sistema de pensamento do ego está nas suas dádivas, também assim todo o céu está nesse instante, tomado por empréstimo da eternidade montado no tempo para ti. Duas dádivas te são oferecidas. Cada uma é completa e não pode ser parcialmente aceita. Cada uma é um retrato de tudo que podes ter visto de modos muito diferentes. Não podes comparar o seu valor comparando um retrato com uma moldura. Tens que comparar apenas os retratos ou a comparação é totalmente sem significado. Lembra-te de que o retrato que constitui a dádiva, e só com base nisso é que estás realmente livre para escolher. Olha para os retratos, ambos. É um retrato diminuto, difícil de ver por trás das pesadas sombras do seu invólucro. Enorme e desproporcional. O outro é levemente emoldurado e pende na luz, belo para ser contemplado tal como é. Tu, que tanto tens tentado e ainda continuas tentando adequar o melhor retrato à moldura errada e assim combinar o que não pode ser combinado, aceita isso e fica contente com um desses retratos e é emoldurado de forma perfeita para o que representam. Um está emoldurado para ficar fora de foco e não ser visto. O outro está emoldurado para transparecer perfeita clareza. O retrato da escuridão e da morte torna-se cada vez menos convincente à medida que o investigas dentro de seus invólucros. À medida que cada pedra sem sentido que parece brilhar na moldura quando está escuro é exposta à luz, passa a ser opaca e sem vida e deixa de distrair-te do retrato. E finalmente olhas para o retrato em si mesmo, vendo afinal que, sem proteção da moldura, ele não tem significado. O outro retrato está levemente emoldurado, pois o tempo não pode conter a eternidade. Não há distração aqui. O retrato do céu e da eternidade torna-se mais convincente à medida que olhas para ele. E agora, através da comparação real, uma transformação de ambos os retratos pode afinal ocorrer. E a cada um é dado seu lugar de direito quando ambos são vistos em relação ao outro. O retrato escuro trazido à luz não é... Só um minutinho que eu tô PDF aqui. O retrato escuro trazido à luz não é percebido como amedrontador, mas o fato de que é apenas um retrato é afinal compreendido. E o que vês nele vais reconhecer pelo que é. Um retrato que pensaste que fosse real e nada mais, pois além desse retrato, nada verás.
O retrato da luz, em contraste claro e inequívoco, é transformado no que além dele, que está além dele. À medida que olhas para ele, reconheces que não é um retrato, mas uma realidade. Ele não é uma representação figurada de um sistema de pensamento, mas o pensamento em si mesmo. O que representa está lá. A moldura se desvanece gentilmente e Deus surge na tua lembrança, oferecendo-te a totalidade da criação em troca do teu pequeno retrato, totalmente sem valor, inteiramente privado de significado. À medida que Deus acende o seu lugar de direito e tu ao teu, experimentará mais uma vez o significado do relacionamento e conhecerás o que é verdadeiro. Vamos juntos ascender em paz para o Pai, dando a Ele a ascendência em nossas mentes. Nós tudo ganharemos por dar a Ele. Peraí, só um minutinho que eu me perdi. Nós tudo ganharemos por dar a Ele o poder e a glória, sem guardar nenhuma ilusão acerca de onde estão. Estão em nós através da sua ascendência. O que Ele deu é seu. Brilha em todas as suas partes, assim como no todo. Toda a realidade do teu relacionamento com Ele está em nossos relacionamentos um com os outros. O instante santo brilha igualmente sobre todos os relacionamentos, pois nele todos são um, pois aqui está apenas a cura, já completa e perfeita. Pois aqui está Deus, e onde Ele está, só o que é perfeito e completo pode estar. Ai, que capítulo lindo, né? Demais. Muito Todos lindo. são lindos. Todos eu digo que é lindo. A gente se apaixona. Mas esse tá especial demais. Na realidade, ele é um resumo de tudo que a gente viu até aqui, né? Ele tá falando, é como se fosse a solução final para tudo que a gente já leu durante esses capítulos no livro, né? Sim. Mas me conta o que é que vocês acharam, o que é que vocês entenderam. Eu não tinha estudado, né, ele, mas tem umas coisas aqui que me chamou muita atenção. Eu não tinha estudado porque eu estava estudando para uma prova que eu vou fazer amanhã, mas teve uma coisa aqui nele que me chamou muita atenção. Deixa eu colocar aqui, peraí. Quando ele falou assim, né? Quando queres a salvação, ela te dará o mundo real que palpita pronto para te ser dado. A ânsia do Espírito Santo para dar-te isso é tão intensa que ele não quer esperar, embora espere com paciência. Vai ao encontro da sua paciência em relação a qualquer adiamento do teu encontro com ele. E, meu Deus, ele fala, tipo, muito real aqui. Ele não quer esperar, mas ele vai esperar com paciência. Deus, ele te mostra que ele tá aqui por inteiro, ele tá aqui por completo, ele te quer por completo, mas se você não estiver com o coração 100% aberto, ele vai te esperar. Ele vai esperar, sabe? Então, isso me deixou com o coração dele é eterno. Como? E Deus é imutável. Sim, o tempo dele é eterno. exatamente. E aí eu fiquei, meu Deus, embora quando a gente não quer, quando a gente mais recusa, quando a gente mais fica, meu Deus, eu sei que tu tá falando a verdade, mas eu vou seguir isso daqui porque eu acho que faz mais sentido pra minha cabeça, sabe, Deus? Tipo, pra mim, sabe? E aí você fica depois, meu Deus, como eu poderia ter feito isso antes? Como o Senhor tava ali na minha frente me mostrando o que era pra me fazer e eu escolhi outro caminho, porque pra mim seria mais fácil, porque seria um atalho mais fácil, enquanto os atalhos, eles nos distanciam do caminho de Deus, né? E, meu Deus, a gente tem que prestar muita atenção nisso. E aí, essa outra parte também que me chamou muita atenção foi a da moldura. Gente, eu achei muito lindo. Quando ele falou assim, ó. Peraí. A moldura, ela é muito elaborada, toda guarnecida de joias, profundamente esculpida e polida. Seu propósito é valor em si mesma e distrair a tua atenção daquilo que ela contém. Mas a moldura sem retrato, tu não pode ter. E, gente, é muito forte isso, porque tem coisas que nos distraem do retrato da parte de dentro
pelo que a gente vê com os nossos olhos, sabe? Por aquilo que a gente consegue apalpar, por aquilo que a gente consegue ver. Enquanto Deus está te mostrando ali, filho, mergulha dentro é muito melhor. Mergulha nisso, mergulha no que eu tô te falando, mergulha no que eu quero pra ti. Porque embora tu possa ver que, tipo, a moldura do que tu tá vendo é muito melhor no momento, o que eu tenho pra ti é muito melhor para sempre, né? Então, a gente tá com o coração firmado nisso. É muito importante. É isso mesmo que eu tinha pra falar. Certeza. É. Certeza. Com certeza. O tempo, ele volta a falar, né? O capítulo, ele passa e depois ele resgata o capítulo anterior. Ele fala muito sobre o tempo de Deus, né? Como o tempo de Deus, ele é perfeito. Às vezes a gente fica ansioso e a gente quer logo, mas o tempo dele, pra gente, é incrível. E é justamente aquilo que eu tava falando dos atalhos, né? Que por a gente querer tanto logo, a gente acaba querendo entrar em atalhos para chegar mais rápido. Sim. E aí a gente desvia, né, do caminho santo. Sim, porque a vontade, a gente falou isso ontem na live, a vontade de Deus é sempre uma só. Só que às vezes eu atraso a vontade de Deus para minha vida. Não é que eu não vou alcançar isso, é que pelas minhas escolhas eu acabo atrasando o processo que Deus tem para mim, né? Com certeza. É isso. A senhora quer falar, irmã? Eu falo que esse capítulo 17 ele é muito bonito por inteiro na hora que a gente dá continuidade. Mas tem uma coisa que o Senhor fala aqui para nós. Não te preocupes com nada, exceto com a tua disponibilidade para ter isso realizado, né? Quando ele fala dessa disponibilidade, é nós termos o coração disponível e aberto para a sua ação. Porque é o Espírito Santo quem nos conduz e nos ilumina. O Senhor tem um propósito. Tudo que Ele nos dá, Ele nos abençoa. Não há quem vai nos amaldiçoar. Não há quem vai falar, isso não vai dar certo. Porém, a palavra final é de Deus. Quem dita as regras é o Senhor. Nós só estamos aqui para cumpri-las, para fazer a sua vontade. E a sua vontade é que nós amemos uns aos outros, perdoemos uns aos outros de fato, de verdade. Porque o que acontece? Em um mundo que nós estamos vivenciando hoje, nós não estamos trazendo o perdão verdadeiramente. Sabe por quê? Porque o perdão ele traz paz. Ele traz paz. Ele te traz liberdade. Você entendeu? Ele não te torna escravo. Pelo contrário, ele te tira da escravidão e faz com que você caminhe. Porque às vezes a gente está com pessoas do nosso lado que a gente não consegue perdoar. Não consegue perdoar a nossa própria história, não consegue perdoar os erros que aquele outro fez para nós, porque nós achamos que somos perfeitos em tudo. Realmente, Deus nos criou perfeito, mas porém nós não somos perfeitos. Porque com a nossa caminhada, nós fomos perdendo aquilo que Deus nos deu por excelência, que foi o dom da vida, de amar, de cuidar, de gerar vidas. E muitas vezes a gente acha que Deus não está conosco, que Deus não está nos abençoando. Não, é que nós não estamos disponíveis para Ele. E quando nós estamos disponíveis, eu falo assim, quem muito fala, pouco ouve. Porque tem gente que quer falar, quer falar tanto para Deus, mas quando Deus fala, a gente não quer ouvir. Porque a gente quer ter a razão. E a gente perde o significado daquilo que nós estamos preparando e estudando. Porque a ação do Espírito Santo ela é tão bela. Quando a gente fala de retrato, a primeira coisa, quando a gente tira uma foto, a gente quer colocar onde? Para ficar bonito. Uma moldura. Não importa. Uma moldura, não é? Porque assim, uma foto, ela só tem um significado. Sabe o que acontece? Nós colecionamos fotos, mas quando nós gostamos de algo, a gente quer expor, não é assim? Quando a gente vai numa galeria, a gente vai numa exposição,
é colocado o quê? Você entendeu? Todo o belo de Deus, ele dá uma forma em nós. Nós somos essas molduras que Deus vai nos moldando. Aí vai falar aqui que eu até grifei, né? Porque são tantas coisas, porque nós somos luzes e sombras. E muitas vezes nós optamos por ficar na sombra e não na luz. É onde a gente se perde. Por que acontece? Nós paramos nas nossas ilusões, que são as confusões dos nossos próprios sentimentos, que a nossa própria percepção traz para nós. Aí o Senhor vai trazer aqui para nós assim: eu tenho dito repetidas vezes que o Espírito Santo não quer privar-te dos teus relacionamentos especiais, mas apenas transformá-los. Tudo o que isso significa é que ele vai devolver-lhes a função que lhes foi dada por Deus. Ele não quer privar nós de nada, do nosso relacionamento com os outros. Pelo contrário, ele quer nos transformar para que a gente saiba se relacionar com o outro. Hoje, nós estamos vendo o mundo que nós estamos criando. Hoje, se a gente falar alguma coisa lá no trânsito, é um motivo de dar um tiro, ou de brigar, ou de ofensas. Hoje ninguém está tendo mais paciência. Hoje nós somos impacientes com tudo. Olha para você ver uma coisa simples. A gente vai no banco. Uma coisa simples. A gente fica o quê? Impaciente por ter que esperar tanto tempo. Não é assim? A gente chega no banco, às vezes tem 2 atendentes. E o negócio está demorando. E a gente não tem paciência. Vamos ficando impaciente. Mas o problema é que quando a gente não está em Deus, nós ficamos impacientes. Mas quando nós estamos em Deus, nós estamos lá rezando, nós estamos observando, nós perdemos o tempo de contemplar a beleza de Deus, olhar à nossa volta, como que estão os nossos irmãos, que às vezes ele está tanto na correria, a gente fala, nossa, aquele irmão hoje está precisando, né? Olha como que ele está. Eu faço essa experiência direta. Eu sento lá no banco, tem hora que eu fico 2, 3 horas esperando, a pessoa chega, fica conversando, ela tem necessidade de falar. Eu só tenho apenas a necessidade de ouvir. Quem fala é Deus, porque aquela pessoa ela tá tão impaciente, aí ela começa a falar assim, olha que demora, aí você entra naquilo e você fala assim, nossa, é verdade, olha aqui, não tem mais atendente, não tem, deveria ter. Não, a gente não sabe o que aconteceu naquele momento, mas Deus sabe. Deus sabe. Você entendeu? Às vezes a gente perde a graça por não estar disponível, aberto à ação do Espírito Santo. Não está disponível para Deus. Deus faz. É nós que não enxergamos. Ele faz todos os dias. É nós que não percebemos. Por quê? Porque somos impacientes. Queremos do nosso jeito, da nossa forma. Deus mostra aqui, quando ele fala, é tudo o que tudo isso é o que significa. É que ele vai devolver-lhes a função que lhes foi dada por Deus. Ele já nos devolve tudo que é nosso. Ele nos dá de mão beijada. Às vezes a gente fala assim, ó, vou citar um exemplo. Às vezes o casamento fala, nossa, a gente pediu tanto um casamento, Deus abençoa. Você desejou, Deus abençoou. Depois você quer descasar. Aí você vai o quê? Vai e desfaz. Porque às vezes tem coisas e coisas que não dá certo no casamento. Mas tem coisas que dão certo. É que nós não sabemos mais. É que a gente para na limitação do outro e não consegue voltar ao primeiro amor, aonde a gente se encantou pela primeira vez. Olha para você ver. Deus é tão bom conosco que Ele nos resgata todos os dias, nos espera todos os dias. Porque o Senhor sempre vai estar disponível para nós. Ele vai sempre estar aberto para nós. E muitas vezes os relacionamentos não dão certo porque nós não sabemos nos relacionarmos. Aí eu falo que isso é tão bonito, vou repetir de novo. Eu tenho dito repetidas vezes
que o Espírito Santo não quer privar-te dos teus relacionamentos especiais, mas apenas transformá-los. E muitas vezes a gente não dá conta de perceber que muitas vezes o que Deus permite que aconteça tais coisas é para nós transformarmos, é para nos moldarmos, porque o outro também é espelho para nós. Ele mostra onde a gente precisa mudar. E muitas vezes é duro para nós, tem que enxergar no outro aonde eu também tenho que mudar. Mas é tão belo em Deus que o final é gritante. Quando ele fala, o instante santo brilha igualmente sobre todos os relacionamentos, pois nele todos são um. Pois aqui está apenas a cura, já completa e perfeita, pois aqui está Deus, e onde Ele está, só o que é perfeito e completo pode estar. Então não preciso falar mais nada, porque essa resposta, ela já é uma resposta verdadeira e concreta de Deus para nós. É isso mesmo. É isso mesmo, eu até coloquei aqui. Eu até coloquei aqui sobre o perdão, né? Da parte 2 e 3, ele vai falar muito sobre o perdão e sobre como nós entregamos isso ao próximo e a nós mesmos, porque o perdão fala bem mais sobre nós do que sobre quem está do nosso lado. E aí eu lembrei de um livro que eu li uma vez, o nome do livro é Amor, Aceitação e Perdão, do Jerry Cook. E ele vai falar assim: a garantia mínima que devemos dar às pessoas é que elas serão amadas, sobre qualquer circunstância, sem exceção. A segunda garantia é que elas serão totalmente aceitas, sem reservas. A terceira é que devemos garantir que não importa o quão miseravelmente caiam ou quão descaradamente pecaram, o perdão é sem reservas. Será delas, se o pedirem, sem deixar um gosto amargo na boca de ninguém, nem na minha, nem na dela. Isso é o perdão, né? É oferecer o outro que é dele, porque do mesmo jeito que o perdão é meu e eu tenho direito a isso, o outro também tem. O perdão, ele não liberta a outra pessoa, ele liberta a minha vida. Enquanto ele está falando sem deixar um gosto amargo na boca de ninguém, é porque eu estou libertando a outra pessoa e a minha vida também, né? Ele vai falar aqui no livro: perdoar é meramente lembrar apenas os pensamentos amorosos que destes no passado, e aqueles que te foram dados, todo o resto tem que ser esquecido. O perdão é uma lembrança seletiva que não se baseia na tua própria seleção. Quando a gente ora e pede perdão a Deus, a gente pede para que Ele tire isso da nossa mente também. Nós não queremos ficar nos sentindo culpados, até porque a culpa não nos pertence. Então, o que nós estamos pedindo é que Deus deixe em nós apenas aquilo que é bom. E é isso que Deus pede para nós também em relação ao nosso próximo. Porque não é sobre manter contato, não é sobre deixar essa pessoa na minha vida. É sobre eu olhar para aquela pessoa com um olhar de amor. E todas as vezes que eu olhar para ela, eu não enxergar ela pelo erro dela, mas porque ela é em Deus. E aí, automaticamente, eu deixo tudo que ela me fez de lado, eu não olho para ela com essa ótica, e eu sei que por mais que ela não esteja presente na minha vida e ela não precisa estar, o meu coração não vai ser afetado pelo erro dela, porque na realidade o erro dela não é menor do que o meu. Essa é a realidade do perdão, né? O perdão, ele gera gratidão. Quando a pessoa entende que foi perdoada, mesmo sem merecer, ela vai oferecer o perdão. Quando nós entendemos que nós somos perdoados por Deus, a gente vai oferecer isso, porque essa é a nossa realidade. A gente perdoa porque nós somos amados incondicionalmente. Nós perdoamos porque o amor é incondicional e porque é esse amor que tem dentro do coração. E perdoar não é aceitar que a pessoa lhe faça mal. Perdoar é resolver a situação sem guardar rancor, entendendo que quem me ofendeu erra assim como eu. Isso é perdoar como Jesus perdoa, né? E aí a gente entra para a parte 4, os 2 retratos. Eu acho lindo que ele passeia sobre toda a ótica. Ele vai ensinar primeiro no 1, qual é a realidade, como que eu descubro essa verdade. No 2 e no 3, ele vai falar sobre o perdão, como eu libero isso e como eu recebo. E no 4, ele entra nos 2 retratos. E aí ele começa falando, em certo sentido, o relacionamento especial foi a resposta que o ego deu à criação do Espírito Santo, que foi a resposta que Deus deu à separação. O ego, a falta de perdão,
não é nada além do que uma resposta a tudo que há de bom dentro da gente. Então, o ego, ele é o reverso disso tudo. E é como a irmã falou, nós somos feitos de luzes e sombras. Isso tem dentro de nós e nós não, a gente já falou isso aqui várias vezes. Voltamos, vamos só finalizar rapidinho. Oi, gente, oi, gente. Voltamos, vamos finalizar rapidinho o que a gente estava lendo. Se o pessoal que estava aqui puder mandar a solicitação para eu subir de novo, por favor. Rapidinho, já já tem lançamento. Pronto, vamos lá. Deixa eu finalizar o que eu estava falando. Estava falando sobre o perdão e entramos em os dois retratos, né? E aí eu estava falando sobre como ele passeou nisso tudo até nós chegarmos no ponto que nós estamos agora e entendermos quais são as duas realidades que pairam sobre a nossa vida. Né? Como a irmã falou, a luz e a sombra, o ego, o Espírito Santo, isso vai continuar na minha vida. E aí eu escolho quem que eu tô dando voz, né? Quem que tá se sobressaindo dentro de mim. E o segundo ponto que eu anotei aqui da parte 4, ele fala: a moldura é muito elaborada, toda guarnecida de joias, profundamente esculpida e polida. Isso é a moldura do ego. Seu propósito é ter valor em si mesma e distrair a tua atenção daquilo que ela contém. Mas a moldura sem retrato tu não podes ter. As defesas operam para te fazer pensar que podes. A morte está nessa dádiva cintilante. Não permitas que o teu olhar permaneça cintilar hipnótico da moldura. Olha para o retrato e reconhece que é a morte que te é oferecida. E aqui ele está falando sobre a ótica do ego. Eu vou ler direto a ótica do Espírito Santo. O instante santo é uma miniatura do céu que te é enviada do céu e é também um retrato montado em uma moldura. Entretanto, se aceitas essa dádiva, não verás a moldura em absoluto, porque a dádiva só pode ser aceita através da tua disponibilidade para focalizar toda a tua atenção no retrato. Ele vai falar também no livro, eu só não sei onde está, eu não grifei essa parte, mas ele fala que quando nós enxergamos essa moldura feita pelo Espírito Santo, que é o instante santo, ela é uma moldura simples, né? Não tem toda essa personificação que o ego cria em cima dessa moldura mais elaborada. E aí é isso que ilude a nossa cabeça, porque quando nós olhamos para o ego, ele vai ser mais atraente aos nossos olhos em relação ao ego. Então, se tudo que está dentro do meu coração é ego, quando eu olhar para o ego, isso vai ser atraente para mim. Mas se eu tenho dentro de mim o Espírito Santo e eu dou voz a isso, a sutileza... Nossa, quantas vezes a gente leu aqui? Gentilmente o Espírito Santo fará isso. Gentilmente ele entrará no teu coração. A gente vê isso várias vezes durante o livro. Então o Espírito Santo é muito sutil. Ele não entra batendo em ninguém, ele não entra agredindo ninguém. A Bíblia diz que eu estou à porta e bato. Eu não estou à porta e arrombo. Eu estou à porta e bato. E se tu abrires, eu entrarei e cearei contigo. Então, isso acontece de uma forma muito natural e espontânea. Eu aceito que Deus entre. Eu aceito que o Espírito Santo mora em mim. Eu aceito ser guiada pelo Espírito Santo. Eu recebi esses dias uma pergunta no meu direct do Instagram. A pessoa estava falando assim: como que eu faço para escutar a voz de Deus? Para mim isso é muito impossível, eu não consigo. Eu vejo vocês falando na live, parece fácil, mas eu não consigo. E eu acredito que o primeiro passo para nós escutarmos a voz de Deus é calar a nossa voz. Todas as vezes que eu tenho uma decisão para tomar e eu vou por mim mesma, aí eu já sei o que fazer, eu vou fazer isso, eu vou direto, eu não estou pedindo a permissão nem a vontade de Deus. Eu estou fazendo aquilo que o meu coração, a minha mente está dizendo.
Mas se eu parar naquele instante e falar, Espírito Santo, me mostra a tua verdade sobre essa situação. Deus, para onde que o Senhor quer que eu vá? Deus, o que é que eu faço? É assim que nós somos guiados por Deus. É quando nós calamos a nossa voz para parar e escutar o que é que Ele está dizendo. E aí nós temos direções. Eu acredito que são impulsos dentro de nós que nos levam para a direção correta a tomar. Quando eu pergunto, é aquela vozinha que vem na nossa mente de uma forma muito sutil e fala, faz isso, não faz isso não. E aí nós somos instruídos para o certo. Isso aconteceu comigo essa semana. Eu estava vivendo uma situação e aí, depois da situação acontecer e passar, eu estava deitada, sem pensar nisso, nesse ponto, né? E aí eu lembrei daquela situação que para mim não fazia sentido nenhum lembrar. Eu falei, eu não tô ficando doida, isso realmente aconteceu e aconteceu por causa disso. Então, se isso aconteceu, a decisão que eu tenho que tomar é essa. Essa é a voz do Espírito Santo. Ele vai nos lembrando e aí são impulsos mesmo que vão vindo dentro de nós. Nós somos guiados para a melhor decisão a tomar. E aí, o finalzinho, ele fala, Deus estabeleceu o seu relacionamento contigo para te fazer feliz. E nada do que faças que não compartilhe o seu propósito pode ser real. O propósito atribuído por Deus a qualquer coisa que seja a sua única função, devido à sua razão para criar o seu relacionamento contigo. A função dos relacionamentos veio a ser para sempre e de te fazer feliz e nada mais. Para cumprir essa função, tu te relaciona com as suas criações, assim como Deus com as suas. Eu acho lindo o propósito de Deus de se relacionar conosco. E além de ter um relacionamento conosco, nos chamar para ter uma vida feliz e plena. Às vezes a gente é enganado pelo ego, achando que Deus não nos chamou para uma vida em abundância, sendo que isso é completamente contrário a tudo que Deus nos fala. A Bíblia diz que nós somos chamados para ter vida e vida em abundância. Então, essa é a realidade de Deus sobre nós e tudo que parte fora disso não é real. E é isso que a gente tem que levar para a nossa vida. O final 16, a parte 16 da parte 4 vai falar, à medida que Deus acende o seu lugar de direito e tu o teu, experimentarás mais uma vez o significado do relacionamento e conhecerás o que é verdadeiro. Vamos juntos ascender em paz para o Pai, dando a Ele a ascendência em nossas mentes. Nós tudo ganharemos por dar a Ele o poder e a glória, sem guardar nenhuma ilusão acerca de onde estamos. Nós que ganhamos quando nós entregamos a nossa vida a Deus. Nós que ganhamos quando nós entregamos toda a honra, toda a glória que é dele. Tudo que ele faz por nós, é ele quem faz. Então isso volta para ele quando nós oferecemos. Mas nós temos que ter o que oferecer para Deus. Então que nós possamos oferecer um coração bom, um coração justo, um coração em paz. Porque eu acredito que é isso que Deus espera de nós. É isso que Deus tem para nós. E nós só acessamos isso quando nós realmente temos esse coração rendido a Ele, né? Quando nós entregamos isso ao Espírito Santo. É isso, gente. Eu vou só concluir com tudo que a gente falou, tanto a Elissa, as outras que estavam aqui, eu vou colocar aqui, ó. Toda essa beleza erguer-se-á para abençoar a tua vista à medida em que os olhos para o mundo com os olhos que perdoam. Pois o perdão literalmente transforma a visão e permite que vejas o mundo real se aproximando, quieta e gentilmente através do caos, removendo todas as ilusões que tinha distorcido a tua percepção e a fixado no passado. A menor das falhas vem a ser algo maravilhoso e um tufo de grama, um sinal da perfeição de Deus. Do mundo perdoado, o Filho de Deus é facilmente erguido ao seu lar. E lá ele tem o conhecimento de que sempre descansou ali em paz. Aí vai dizer aqui no 11 ainda, lá no outro ainda. O instante santo é uma moldura, miniatura do céu, que te é enviada do céu, e também um retrato montado em uma moldura. Aí vamos voltar lá. A ânsia do Espírito Santo para dar-te isso é tão intensa que ele não quer esperar, embora espera com paciência.
vai de encontro à sua paciência com a tua impaciência em relação a qualquer adiamento do teu encontro com Ele. Sai contente para te encontrares com o teu Redentor e caminha com Ele em confiança para fora desse mundo e para dentro do mundo real da beleza do perdão. Lindo demais. Lindo demais. Nós somos impacientes mesmo, e é por isso que a gente tem que entregar isso para Deus, né? Que Ele quem faz. E o engraçado é que quando a gente conhece, já tem contato, a gente, quando o ego fala, a gente se sente tão incomodado quanto aquele que não conhece. E é tão natural ouvir a voz dele, essa ligação com o Espírito Santo, ela chega a ser natural. A gente vai agindo naturalmente, na vontade e no caminho que o Senhor pede. É isso mesmo. E o livro, ele fala, inclusive nesse capítulo, que quando o Espírito Santo entra, é tão rápido que nem dá tempo a gente entender o que está acontecendo. Então, eu só abro a porta. Quando eu abro a porta, ele faz todo o resto. A gente realmente só precisa chamar. E aí, ele entra e faz todo o resto. E, de novo, isso não significa que nunca mais nós vamos ouvir o ego, que nunca mais nós vamos ter percepções diferentes daquilo que Deus tem para nós. Mas significa que quando essas percepções vierem, um sininho vai apitar na nossa cabeça e falar: não vai por aí, não? Vai por aqui? Né? É a instrução que nós recebemos diferente. Gente, eu queria pedir para todos vocês orarem, rezarem agora, mandarem todas as energias positivas do mundo para o lançamento que nós vamos ter daqui a algumas horas, meia-noite, já são 10h20. Então, vamos mandar todas as energias positivas do mundo para as meninas, para o lançamento. Vai ser incrível. Isso já está escrito no coração de Deus, vai só se concretizar hoje. Vai ser um sucesso. Em nome de Jesus, nós acreditamos muito nisso. Então, agora é só orar para todo mundo acalmar, para ser realmente incrível, que já vai ser em nome de Jesus. A gente vai só emanar isso para o universo e Deus vai receber e vai enviar em nome de Jesus. Certo, gente? Muito obrigada. Foi incrível a live. Um beijo enorme para vocês. Amanhã a gente está de volta. E é isso. Vamos ouvir muito as músicas. Muito, muito, que lança já já. Todo mundo acordado. Ninguém dorme até o lançamento. Beijo, gente. Amo vocês. Beijo. Com Deus. Também.